Mas eu quero aproveitar nesse instante então para convidá-los a abrirem suas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, do versículo 8 ao versículo 16. Hebreus capítulo 11, do versículo 8 ao versículo 16. Você que está em casa nos acompanhando nesse instante, abra a sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra de Deus conosco. Hebreus capítulo 11, do versículo 8 ao versículo 16. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanhem e após a leitura mantenham suas Bíblias abertas, nós vamos fazer consultas ao texto. Esse é o propósito sempre de nossa exposição, olharmos e conferirmos no texto. Diz assim a palavra de Deus: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, portanto lhes preparou uma cidade. Amém. Queridos, se tem uma verdade que é revelada em toda a Bíblia Sagrada, é que o povo de Deus é um povo peregrino. Quando a gente pensa um pouco sobre esse tema, um povo peregrino, nós vamos perceber que não é apenas no Novo Testamento, nem tampouco aqui em Hebreus capítulo 11, que essa menção à peregrinação de Abraão e também a peregrinação do povo de Deus, ela é notada. Muito pelo contrário, se nós começarmos a observar desde o livro de Gênesis, e eu gosto sempre de fazer essa retrospectiva em toda a Bíblia, porque a Bíblia é um livro que a revelação ela se desenrola progressivamente, de modo que sempre quando a gente analisa uma passagem da Escritura, um fato, a gente deve entendê-lo não de forma isolada, mas dentro do contexto geral de toda a Escritura, porque a Bíblia foi revelada dessa forma, de Gênesis a Apocalipse, com um propósito estabelecido do começo ao fim. E a gente então encontra, por exemplo, na vida de Noé, um peregrino. Não um peregrino como Abraão, que peregrinou na terra, mas um peregrino das águas. Porque Deus tirou de uma região que estava corrompida pelo pecado, a terra estava afundada no pecado, mas através de uma grande arca, Deus o transportou para uma outra região, para que lá ele começasse uma nova vida, debaixo de uma aliança estabelecida e simbolizada pelo arco-íris, quando ele sai da arca. Caminha um pouco mais, chegamos em Gênesis 12, e a gente encontra a história de Abraão, que aqui em Hebreus ela é repetida e alguns detalhes a mais são acrescentados. Eu já preguei sobre Gênesis capítulo 12, mas olhando e observando o aspecto da promessa e da extensão da promessa de Gênesis 12. Nós caminhamos um pouco mais e quando nós chegamos em Gênesis capítulo 48, nós encontramos o exemplo de Jacó. Jacó foi um peregrino e mesmo à beira da sua morte, ele se apoia no seu bordão e diz o seguinte: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Temos um exemplo de um homem que morreu, mas morreu na esperança de ver Deus fazer o seu povo voltar à terra de seus pais. Nós encontramos a história de José. José é o tipo de peregrino à força. Foi vendido pelos seus irmãos. Foi levado ao Egito contra as suas próprias forças, mas foi. E mesmo estando no Egito, passando todo aquele período, assumindo uma posição de liderança no Egito, mais tarde,
quando a gente lê Gênesis capítulo 50, versículo 22, após todo aquele processo de perdão, de restauração, antes da sua morte, José volta-se para os seus irmãos em Gênesis 50 e versículo 22, o seguinte: olha, prometam que vocês irão carregar os meus ossos quando Deus me libertar, quando Deus libertar o seu povo do Egito. Um homem que foi levado para o Egito, vendido pelos seus irmãos, mas que morreu crendo que a promessa de Deus se cumpriria e que o povo seria liberto. Então ele diz: olha, jurem, me prometam que após a minha morte, quando Deus suscitar um libertador e livrar o povo do Egito, vocês vão carregar os meus ossos até a terra prometida. Uma expectativa, uma esperança que ele tinha. Nós olhamos para a vida de Moisés, por exemplo, nós já estamos chegando no livro de Êxodo, e nós vamos perceber que Moisés foi um peregrino. Inclusive, irmãos, ele nomeia o seu filho de Gerson, filho de Zípora, porque ele dizia o seguinte: sou peregrino em terra estranha. O próprio filho de Moisés recebe um nome com a referência à peregrinação, porque era essa a sua situação, porque eu sou peregrino em terra estranha. Você vê isso em Êxodo 2, versículo 22. Nós caminhamos um pouco mais e a gente tem toda a história de Israel sendo contada em Êxodo. E no livro de Êxodo nós encontramos a história da grande peregrinação. Durante 40 anos o povo peregrinou no deserto. Não preciso repetir a história que já é tão conhecida. Mas nós caminhamos um pouco mais, passamos aquela fase onde é narrado o Pentateuco, entramos nos livros históricos e nós temos uma história de um homem chamado Elimeleque. Elimeleque viveu no período de Juízes, onde a terra estava passando por muita aflição por causa da perseguição dos amalequitas, dos povos do Oriente. E ele então sai com sua esposa Noemi para uma outra terra. Sai então Elimeleque, sua esposa Noemi, Malom e Quilion. Foram para Moabe por causa da fome que havia na terra. O livro de Ruth nos narra a história de uma peregrinação. Primeiro a peregrinação de Elimeleque com a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos, e mais tarde a peregrinação de Ruth com a sua nora Noemi. Nós caminhamos um pouco mais, nós temos a história de Daniel, nós entramos nos livros proféticos. E nós encontramos os profetas peregrinando pela terra, profetizando, proclamando a palavra do Senhor, mas especificamente 3 jovens se destacam, 4 jovens se destacam, que eram Daniel e seus 3 amigos, que estavam na Babilônia enfrentando as mais terríveis perseguições, mas com uma mente peregrina, com uma consciência de que eles estavam ali de passagem. Caminhamos um pouco mais e a gente encontra um pregador chamado João Batista, que peregrinou no deserto, pregando o Evangelho, pregando a respeito de Cristo, até que finalmente nós chegamos no Novo Testamento e nós temos a menção de Cristo, quando ele mesmo, em João capítulo 17, versículo 15, diz assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, de Gênesis a Apocalipse, em toda a história da igreja, nós temos muitos mais exemplos a serem mencionados, mas o tempo não nos permite. Nós temos personagens dos mais diversos que sempre se apresentaram como peregrinos aqui nesse mundo. Essa é uma marca, irmãos, de uma igreja. Essa é a marca do povo de Deus, é um povo peregrino. É um povo que está sempre em movimento. Isso acontece de forma muito nítida em Atos dos Apóstolos. Quando em Atos capítulo 1, versículo 8, Deus faz a promessa: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha. Em Atos capítulo 8, o que é que nós encontramos? Uma grande perseguição vindo sobre o povo que estava em Jerusalém e o povo sendo espalhado. Uma igreja peregrina. E quando a gente então finalmente lê a carta dos Hebreus, que é o texto que nós abrimos para a nossa reflexão, Hebreus capítulo 11, nós vamos perceber agora que o texto aqui escrito em Hebreus é um texto escrito também para peregrinos. Quem são esses peregrinos de Hebreus capítulo 11? Aqueles irmãos que foram dispersos pela perseguição de Atos. O relato de Atos dos Apóstolos deixa bem claro isso, que a igreja foi dispersa. Aquele povo que outrora se reunia após a ressurreição de Cristo, celebrando ao Senhor, comemorando a ressurreição de Cristo, pregando o Evangelho, mas sempre reunidos na comunidade, agora são obrigados a sair. Porque ou eles saíam daquela região, ou eles eram mortos por causa da perseguição. E a igreja então se dispersa, é o que eu chamo
muito do efeito sinuca. Estava todo mundo juntinho ali. De repente veio uma perseguição como uma tacada numa bola de sinuca e espalha todo mundo. Isso foi sofrimento para a igreja, mas isso foi bênção para o reino de Deus. Porque ao invés de apenas uma cidade ser abençoada, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra agora houve evangelho por causa desse espalhamento do povo de Deus. E a carta aos Hebreus, irmãos, é escrita exatamente com esse propósito. Porque esses cristãos que agora estavam dispersos precisavam de um encorajamento. Porque pensem bem, irmãos, a situação que era uma igreja perseguida. Toda semana, imagine os irmãos aqui da igreja da Boa Vista, toda semana receber a notícia de que 10, 20, 30 irmãos da Boa Vista foram mortos por causa da perseguição. Imagine você passar um ano inteiro, semana após semana, recebendo a notícia: olha, os romanos, os judeus atacaram tal região e 10 irmãos nossos foram mortos. Imagine vocês, mês após mês, semana após semana, receber a notícia de que a perseguição estava matando não apenas seus amigos, mas seus irmãos na fé. Isso, irmãos, causava um desânimo, uma tristeza, um luto na vida da igreja. Isso é natural. É natural porque foram pessoas mortas, pessoas conhecidas, pessoas amadas, irmãos na fé que foram mortos. Isso causava luto. Mas causava também uma tristeza e uma grande preocupação, porque todos sabiam que poderia ser o próximo. A perseguição era para todos os cristãos, então muitos foram mortos, mas aqueles que estavam vivos sabiam que a sua hora também poderia chegar. Então imagine a tensão em você contemplar centenas e milhares sendo mortos e saber que a sua vez pode chegar a qualquer momento. Basta descobrirem aonde está sendo feita a reunião dos crentes. Imagine como é que a igreja não estava emocionalmente e espiritualmente. A igreja estava desencorajada. E além de tudo isso, eles agora estavam separados por causa da perseguição. Eles não podiam mais se reunir publicamente e juntar multidões e multidões, porque isso seria muito visível, muito nítido. As autoridades iriam encontrar todos de uma só vez e matar todo mundo de uma vez só. Não podia mais ser assim. A reunião tinha que ser escondida, tinha que ser em pequenos grupos, e eles estavam em cidades separadas. O que é que acontece agora? Nós temos a carta aos Hebreus escrita exatamente para esse povo, que estava separado, distante, sofrendo as pressões das mais diversas. E nessa carta aos Hebreus, o que nós vamos agora encontrar é um encorajamento. E o propósito de Hebreus capítulo 11 é exatamente demonstrar que eles não eram os primeiros a passarem por essas pressões. Embora a igreja perseguida, embora os cristãos que estavam dispersos por causa da perseguição estivessem sofrendo durante essa peregrinação, fugindo dos perseguidores, agora o autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, uns dizem foi Paulo, outros dizem foi Apolo, outros dizem não foi Pedro, nós não temos o autor da carta sendo revelado nitidamente, apenas algumas conjecturas. A forma de escrita, a forma do grego parece muito com o grego de Paulo, mais rebuscado, mais detalhado, mas por outro lado, Paulo sempre se apresentou em suas cartas, por que é que ele não se apresentaria agora em Hebreus? Então nós temos aí um mistério eterno de quem foi que escreveu Hebreus. O fato é que Hebreus é uma carta divinamente inspirada por Deus, pelo seu conteúdo, pela aceitação da igreja, por tudo aquilo que ela relata. E agora o que nós vamos perceber é que Hebreus capítulo 11, nós temos uma demonstração de uma fé que não retrocede. E isso, irmãos, é um encorajamento para a igreja. Observe comigo, que do versículo 1 do capítulo 11, até o versículo 40, nós temos um relato de chamados heróis da fé. Exemplos que foram extraídos lá do Antigo Testamento. Com qual propósito? Com qual motivo? Era o propósito do autor aos Hebreus traçar um relato biográfico de cada um? Não. Até porque nós encontramos o relato de vários personagens em poucos versículos. Poucos versículos nós temos o relato desses personagens. Então o propósito não era traçar uma biografia de grandes heróis da fé, mas era apenas lembrá-los e encorajá-los a serem corajosos como esses aqui também foram. Esse é o propósito. E observe que a verdade que vai ser vista em cada um desses personagens é que Deus sempre coloca o seu povo em movimento. Todos os personagens que aqui são citados, de alguma forma ou de outra,
foram peregrinos nesse mundo, sujeitos a fazer a vontade do Senhor, obedientes à vontade do Senhor, peregrinando e almejando uma pátria superior, como nos mostra o versículo número 16. Por isso, irmãos, que hoje eu queria meditar com vocês o seguinte tema: as marcas de uma vida peregrina. Mas nós estamos falando sobre o aniversário da igreja, são 99 anos. Por que a gente não pode fazer um trocadilho? As marcas de uma igreja peregrina. Afinal de contas, não tem muita diferença, porque a igreja não é o templo mesmo, a igreja somos nós. A igreja não é as paredes, não é os lustres, nem também a decoração que a compõe. A igreja sou eu e você. Então, quando nós falamos de igreja e de vida, nós estamos falando da mesma coisa, da mesma pessoa. E o que é que nos marca como igreja? O que é que nos marca como peregrinos aqui nesse mundo? Primeiro, observe aí comigo no versículo, a partir do versículo 8, que uma vida peregrina, ela é marcada, em primeiro lugar, versículo 8, por uma fé obediente. Uma característica aí muito interessante, quando o texto inicia da seguinte forma: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Você já percebeu que Hebreus capítulo 11 introduz o relato de todos os personagens sempre com a expressão pela fé? Já parou para pensar por que isso é dito? Porque aqui, antes de falar sobre Moisés, Isaac, Jacó, Noé, Enoque, Elias, João Batista é Novo Testamento, Eliseu, Raabe, como aqui é mencionado no versículo 30, e tantos outros mais, por que sempre o autor introduz pela fé? Dá para pensar nesse aspecto? Pela fé Abraão fez isso, pela fé Abel ofereceu a Deus, pela fé Enoque foi trasladado, pela fé Noé foi divinamente instruído, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, pela fé igualmente Isaac, Jacó, José, Moisés, pela fé sempre é a introdução de cada história. Há pelo menos, irmãos, na minha visão, dois motivos para essa repetição da expressão pela fé. Primeiro, creio eu, que seja uma demonstração de que tanto no Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento, o modelo de salvação sempre foi um só. Eu creio que muitos aqui já ouviram aquela velha expressão: mas no Antigo Testamento era pela lei, hoje nós estamos pela graça. Isso foi uma bendita heresia que foi inserida na igreja e durante muito tempo se perdurou. Aquela antiga ideia de que não, lá no Antigo Testamento, Moisés, Isaac, Jacó, José, Daniel, Jeremias, todos aqueles personagens lá foram salvos porque eles foram obedientes à lei. Mas quem disse que qualquer ser humano abaixo de Cristo pode cumprir a lei completamente? Ora, se você quebrou um mandamento, você quebra toda a lei, meu filho. Então como é que você acha que alguém foi salvo no Antigo Testamento pela lei e hoje nós somos salvos pela graça? Não é assim não. O que Hebreus agora vai nos mostrar é que toda a vida, desde o Antigo Testamento, todos sempre foram salvos pela graça. A diferença é a seguinte: que aqueles lá do Antigo Testamento olhavam para o Cristo que viria. Por isso que a expressão pela fé. Eu não vejo, aí vejo que o capítulo 11 já traz a definição. O que é fé? É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eles não viam a Cristo, eles não sabiam como seria Cristo, mas eles acreditavam que a promessa feita em Gênesis 3 se cumpriria. Eles criam no Cristo que viria. Por isso a introdução de cada personagem é pela fé. Noé foi salvo pela fé, Moisés foi salvo pela fé, Isaac foi salvo pela fé, não foi pela lei não. Eles foram obedientes a Deus, mas eles quebraram a lei, eles também foram desobedientes. Moisés teve a oportunidade de trazer a lei do Senhor, mas Moisés quebrou as tábuas da lei. Moisés teve a oportunidade de ver Deus redigir os 10 mandamentos, mas mais à frente um pouco, Moisés bate na rocha, quando na verdade era só para tocar na rocha. Ele foi desobediente, ele quebrou o mandamento. Ele não foi salvo pela lei, ele foi salvo pela graça, pela fé no Cristo que viria. Da mesma forma, irmãos, isso nos mostra que nós também hoje fomos salvos também pela fé no Cristo que já veio, mas no Cristo que outra vez voltará. Então, desse modo, observe que o povo de Deus sempre está com os olhos voltados para o futuro. Nós sempre estamos olhando para frente. Nós hoje temos uma vantagem a mais, porque nós já vimos o cumprimento de uma promessa. E com o cumprimento dessa promessa, da vinda de Cristo, nós temos a certeza e nós temos a demonstração, a comprovação de que Cristo voltará mais uma vez. Mas a igreja, ela sempre caminha olhando para frente.
para o que vai vir, para o que Deus nos prometeu. Segundo, eu creio, irmãos, que essa repetição pela fé seja um testemunho encorajador para o povo hebreu. Porque se eles estavam passando tanta perseguição, tanto sofrimento, quando Deus agora começa a relatar os exemplos desses heróis da fé, isso traria um encorajamento. É mais ou menos o seguinte: olhem para aqueles que vieram antes de vocês, vejam o que eles passaram, vocês também vão vencer. Mais ou menos dessa forma. Sabe onde é que a gente fundamenta isso? Em Hebreus capítulo de número 10, versículo 38. Observe rapidamente comigo aí, dois textos dentro de Hebreus. Hebreus 10, versículo 38 e 39, termina com uma frase-chave. Diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé. A gente encontra essa expressão em Romanos. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Veja a expressão: nós não somos os que retrocedem, nós não olhamos para trás, nós não voltamos, nós somos os da fé. Aí ele começa dizendo: na fé, a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. O texto termina e começa com uma perspectiva de olhar para frente. O povo de Deus não retrocede, ele espera algo novo. Agora veja comigo o capítulo 12 de Hebreus. Capítulo 12, versículo 1 é introduzido da seguinte forma: após o relato de todos os personagens, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, a saber, Jesus Cristo. Observe, Hebreus 10 termina dizendo: nós não somos os que retrocedem. Aí agora Hebreus 12 diz o seguinte: olha, corramos a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da fé. Fala de uma obra final. É nessa perspectiva, irmãos, que nós vamos entender então o propósito de Hebreus: encorajar e fortalecer a fé dos peregrinos. Eu gosto particularmente de uma observação de Stuart Ollett, quando ele diz que Hebreus capítulo 11 é uma fé ilustrada e definida. Ele faz o seguinte comentário, eu vou ler a frase que ele ressalta desse texto: a fé é um sexto sentido. Utilizando os 5 sentidos do meu corpo, eu tenho certeza da realidade do mundo físico em que vivo. Posso ver com a minha visão as flores, tocá-las, sentir o seu aroma, sentir o sabor da comida e consigo escutar os meus amigos. É os 5 sentidos: a visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição. A fé, ele diz, mas a fé não é um sentido do corpo. A fé é a certeza daquilo que nós não enxergamos. Isso deve estar claro. Não é a certeza do desconhecido, mas do invisível. A fé não é a certeza do desconhecido, é a certeza do invisível. Reverendo Hernandes, também comentando esse texto, ele diz o seguinte: a fé lida com a dúvida, mas se apoia numa certeza inabalável. A fé não é um pensamento positivo ou uma crendice qualquer. A fé tem Deus como seu objeto e a palavra como seu fundamento. Porque Deus falou, nós cremos. Porque Deus prometeu, nós confiamos. Porque a palavra de Deus não pode falhar. A fé ri das impossibilidades e descansa imperturbável nos braços das promessas de Deus. Deixa eu me ler de novo. A fé ri das impossibilidades e descansa imperturbável nos braços da promessa de Deus. É essa, irmãos, a definição, a característica da fé dos peregrinos. Uma fé que, como diz o reverendo Hernandes, ri das impossibilidades. É o que Sara fez. Quando o Deus disse: olha, você vai ter um filho, ela começa a rir. Isso é impossível, Senhor. Eu sou uma mulher avançada em dias, eu não produzo mais nada. Ela começa a rir. Ela ri de um fato. Mas a fé, por outro lado, ela ri das impossibilidades. Porque para Deus não há impossíveis.
Então a fé ri das impossibilidades, porque para Deus tudo é possível. Se eu creio no Deus que faz de tudo, que é todo poderoso, não há nada impossível diante dele. Eu rio diante das impossibilidades. É exatamente dessa maneira que a gente então vai encontrar o relato da vida de Abraão. E o texto vai dizer, ora, Abraão, quando chamado, obedeceu. Nós encontramos esse relato em Gênesis capítulo 12. E eu me lembro que quando a gente meditou em Gênesis 12, nós falamos um pouco sobre a direção de Deus. Como que o povo de Deus ele é direcionado, né? Nós vimos lá que Abraão foi direcionado por Deus, saindo da sua terra, em um tempo que talvez não fosse o dele, com um desejo que talvez não fosse dele, mas ele saiu da sua terra. Levanta e vai, Abraão. Foi esse o chamado de Deus para Abraão. E o que nós percebemos na história de Abraão é que o chamado de Deus, irmãos, ele é confortador, mas ele nunca é cômodo. Entenda bem isso comigo. O chamado de Deus, ele é confortador, mas ele não é cômodo. Um exemplo muito claro disso está na vida de Abraão, na vida de Jeremias e de tantos outros personagens mais. Quando Deus fala conosco, quando Deus nos chama, isso é confortador, isso acalma a nossa alma. Quando eu tenho certeza de que estou fazendo a vontade de Deus na minha vida, eu estou em paz, eu estou em segurança. Não há lugar melhor para se estar do que debaixo da vontade do Senhor. Foi o que disseram para João Calvino, né? Você está, aliás, para Ashbel Green Simon, quando veio para o Brasil, você está louco, Simon. Você tem segurança em sua nação, você tem uma família que é bem alicerçada, você vive num país desenvolvido, você vai para o Brasil, um local de perigos naquela época, 58 anos atrás, eu acho. Você vai para o Brasil, você vai para um local daquele, sem segurança nenhuma. Ele diz, olha, o lugar mais perigoso do mundo, no centro da vontade de Deus, é o local mais seguro. E o lugar mais seguro do mundo, fora da vontade de Deus, é o local mais perigoso para se estar. Porque quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, nós estamos seguros, nós estamos em paz. No entanto, embora seja confortador, não é cômodo, porque Deus nos bota em movimento. Deus nos coloca para andar. Deus nos faz sairmos do nosso conforto. Por isso que é confortador, mas não é cômodo. Observe comigo que quando Deus chama Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus diz assim, olha, sai para uma terra que eu te mostrarei. Quando a gente agora lê o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 8, o texto vai dizer o seguinte, partiu sem saber para onde ia. Partiu sem saber para onde ia. Eu creio que essa seja uma peça-chave do texto e do relato da vida de Abraão. Permita-me fazer uma pergunta. Quantos aqui já fizeram mudanças de uma casa para outra, de uma cidade para outra? Eu já fiz 7. Da minha infância, a primeira eu era recém-nascido, não me lembro. Mas as últimas 6 mudanças eu me recordo. 4 solteiro e 2 depois de casar. Se tem um negócio que incomoda é a tal da mudança. Junta troço. Olha a casa, não cabe aquilo, não cabe o outro, leva, quebra os negócios. É negócio chato você mudar de casa, você muda da vizinhança, você muda os hábitos, às vezes muda o clima. Olha, tem um negócio chato, se chama mudança. Especialmente quando você vai para um local pior do que você já estava. É terrível se mudar. Mas a gente, quando se muda, geralmente a gente faz uma avaliação prévia de qual é a casa que a gente vai morar, qual o estado daquela casa, quem é a vizinhança, qual é o bairro, quais são as condições. Geralmente a gente se muda para um lugar melhor do que o que a gente está. É o normal. Nem sempre isso acontece, mas sempre a gente tenta ir para um lugarzinho melhor. Mas conhecendo previamente o lugar. Agora imagine, irmãos, a situação de Abraão. Um homem idoso, que tinha já a sua vida estabelecida naquela região, que tinha filhos, que tinha mulher, que tinha toda uma parentela, que tinha servos ao seu redor, agora é chamado por Deus para fazer uma mudança. E o pior de tudo isso não era fazer uma mudança, é fazer uma mudança para um lugar que ele não sabia para onde ia, o que agrava ainda mais. Uma coisa é você fazer uma mudança para uma casa que você sabe qual o estado dela, qual o endereço dela, e você pode dizer para os seus familiares, eu vou para aquele lugar, depois você pode me fazer uma visita. Mas com Abraão não foi assim. Deus chamou para que ele saísse de sua terra, para uma terra que ele mostraria. Quando que Deus mostraria essa terra? No dia seguinte não, só quando ele chegasse nela.
Aí quando a gente chega em Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz assim: a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Era eu chegar para vocês e dizer assim: olha, junte tudo que você tem na sua casa, junte seus filhos, sua parentela, suas noras, junte tudo, coloque num caminhão e vamos embora. Para onde? Não sei, Deus vai mostrar. Já pensou na situação? É dessa forma que o chamado de Abraão acontece. E para piorar a situação, Abraão não era um jovem que tinha força, coragem para colocar armado nas costas e carregar e subir a escada. Não, era um homem idoso. É nesse estado que Deus faz o chamado. A fé, o chamado de Deus, ele é confortador, mas ele não é cômodo. Ele nos coloca em movimento. E observe, irmãos, que é exatamente dessa forma que acontece agora com Abraão. Diante disso, irmãos, o que eu aprendo nesse texto é que a fé, ela permite que os fiéis obedeçam a Deus mesmo sem conhecer o caminho. A fé, ela nos permite obedecer a Deus mesmo quando nós não conhecemos um caminho. Por uma razão: nós não somos meros viajantes que vamos de um lugar para o outro, nós somos peregrinos. Nós não somos meros viajantes, nós somos peregrinos. Há uma diferença grande de uma coisa para outra. Um viajante é aquele que carrega as pessoas de uma cidade para outra, ou que gosta de fazer passeios, mas sabendo para onde vai. Um peregrino é alguém que sai sem destino, ou na verdade, no nosso caso, com um destino certo, só não sabendo o dia que vamos chegar e a região em que vamos ficar, mas nós somos peregrinos. E observe que essa fé, ela é marcada agora, no versículo 9, da seguinte forma, diz o texto: pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Veja, primeira marca de uma vida peregrina é uma fé obediente, quando o chamado obedeceu. Mas uma segunda marca de uma vida peregrina, ou de uma igreja peregrina, é uma disposição resoluta. Sabe o que é que isso implica? Isso implica abnegação. Abraão teve que ter disponibilidade e abnegação para sair. A disposição para sair do local onde ele estava sentado confortavelmente, nos seus aposentos. E a abnegação para abandonar tudo aquilo que ele já tinha construído. É dessa forma que Deus chama Abraão: saia da sua terra e deixe a sua parentela e deixe a casa de seu pai. Mas quer ver uma coisa pior que acontece ainda? Você acha que as coisas estão ruins? Quando a gente caminha um pouco mais, o que a gente vai perceber é que quando Abraão chega na terra prometida, a terra não era um jardim virgem, que estava pronto para receber Abraão, para que ele se apossasse da terra e começasse agora a trabalhar naquela terra. Não. Quando Abraão chega naquela terra, tinha 7 povos que possuíam aquela terra. Abraão foi para a terra da promessa, mas chegando na terra da promessa, ele não se apossou da terra da promessa, ele habitou em tendas. Foi essa a situação de Abraão, habitando em tendas. Agora observe, irmãos, que Abraão já teve de abnegar de muitas coisas. Ele deixou a sua terra, deixou a sua parentela, toda a sua rede de familiares que ele já tinha construído, e deixou a casa de seu pai. Quando Deus diz assim: deixe a casa de seu pai, isso é um confronto pesado que Deus faz com Abraão, porque a casa do pai é a casa da segurança. É aquele local onde os filhos sempre poderão voltar. Por mais que tudo dê errado na vida, quando nós temos ainda os nossos pais, nós temos aquela certeza e aquela segurança lá no fundo do nosso coração: ainda que nada dê certo nesse mundo, eu posso voltar na casa do meu pai, que lá eu tenho um abrigo e tenho um pão. Isso acontece, por exemplo, em Lucas, com a história do filho pródigo. Ele saiu da casa do seu pai, mas quando tudo deu errado, ele volta atrás e encontra seu pai de braços abertos para o restaurar, para o restituir. E quando eu digo: olha, Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, o que Deus está dizendo a Abraão é o seguinte: Abraão, abra mão da segurança que você tem nesse mundo. Abra mão da segurança que você tem nesse mundo. Saia da casa de seu pai. E o que é que Deus queria ensinar a Abraão com isso? O que é que Deus quer nos ensinar? Deus queria ensinar a Abraão, irmão, exatamente a lição de que o lugar mais seguro para Abraão não era na casa do pai dele, mas era debaixo da vontade do Senhor. Saia, Abraão, da casa de seu pai. E ele agora, irmãos, passa a habitar não mais em casa construída, mas ele passa a habitar em tendas. E ele habita em tenda, ele armava sua tenda para testificar que de fato ele era peregrino nesse mundo.
E outra curiosidade de Abraão é que sempre onde Abraão chegava, ele construía um altar de adoração ao Senhor. Se você ler Gênesis capítulo 12, versículo 8, Abraão levantou, ergueu um altar ao Senhor. Essa era a característica, a marca de Abraão, uma tenda e um altar. Uma tenda para mostrar que ele era peregrino, e um altar para mostrar que ele era cidadão de uma pátria superior, porque o altar que ele construía, que ele edificava, era uma demonstração de que o Deus que ele adorava não eram os mesmos deuses desse mundo. Então ele aspirava a uma pátria superior. Uma tenda e um altar era uma característica, era uma marca constante da caminhada de Abraão. Mas não bastasse isso, uma terceira característica que a gente encontra no texto de uma vida peregrina é exatamente uma esperança eterna. Veja comigo agora, irmãos. Do versículo 10 ao versículo 16, nós temos esse relato de uma esperança eterna. O texto vai dizer assim: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Tenda é uma coisa que não tem fundamento. Tenda, ela é construída, ela é feita para quem está de passagem. Quem já acampou na sua época de mocidade, ou quem já foi como eu, aventureiro, que se acampou no meio do mato pescando, caçando, coisa desse tipo, sabe que a gente, quando levanta uma tenda, só para passar a noite, ou então um período de tempo. A gente não constrói uma base para colocar uma tenda. A gente não levanta uma coluna de cimento, de ferro para colocar uma tenda. Não, a tenda ela é construída exatamente para quem está de passagem. Agora, se os irmãos observarem comigo, eu chamo que você volte para Gênesis 12, rapidamente. Para Gênesis capítulo 12, versículo 4. E logo em seguida a gente vai fazer uma vistoria em Gênesis 25, para me chamar a atenção a você um detalhe da vida de Abraão. Gênesis 12, versículo 4. O texto vai dizer o seguinte: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Ponto de partida de Abraão, o chamado de Deus para Abraão foi com ele tendo 75 anos. Agora veja comigo Gênesis 25, passe um pouquinho as páginas. Gênesis 25, versículo 7. Diz assim um texto: a morte de Abraão. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Fez o link? Deus chama Abraão com 75 anos. Ele morre com 175 anos. Quanto tempo Abraão passou peregrinando? 100 anos, irmãos. Sabe o que é você passar 100 anos sem construir uma casa? 100 anos sem levantar um edifício? 100 anos da vida de Abraão em peregrinação, porque quando ele morreu, a única coisa que Abraão tinha comprado era uma caverna, onde sua esposa foi sepultada, onde ele foi sepultado, onde muitos dos seus filhos foram sepultados. Só uma caverna, que não era para morar, era só para sepultar os corpos ali. 100 anos peregrinando sem construir uma casa, uma cidade, ou por que não dizer, um grande edifício. Porque nós esperamos que quanto mais o tempo passa, mais a gente se estabiliza financeiramente. 100 anos sem construir absolutamente nada. Agora, qual o motivo disso? Hebreus capítulo 11, versículo 10. Porque aguardava uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão tinha na sua mente, irmãos, uma perspectiva peregrina, de que nenhum palácio que ele construísse naquele lugar, de que nenhum edifício, por mais bem estruturado que fosse, se compararia com o edifício que Deus estava preparando para ele. Deixa eu dizer uma coisa: por mais que a sua casa seja muito bem arquitetada, né? A gente tem um arquiteto aqui na igreja que faz um trabalho de primeira, vocês sabem quem é. Por mais que tenha sido projetada por ele, fica aquela coisa chique no urte, como a gente costuma falar. Por mais que tenha sido feita até mesmo por Oscar Niemeyer, tão famoso em nosso país, por mais que seja uma obra das mais avançadas, dos mais extraordinários feitos do mundo, nenhuma casa, nenhum edifício construído por mãos humanas aqui nesse mundo se compara com aquele que Deus preparou para nós no céu. E a menção agora é que Abraão esperava uma cidade, da qual Deus é o arquiteto e o fundador. Abraão estava consciente de que ele não estava mais preocupado com uma casa aqui nesse mundo, porque ele tinha uma casa muito melhor no céu. Então, por mais que ele fosse pai de uma grande multidão, tivesse condições de construir uma grande cidade, ele disse: para que eu quero isso?
Eu estou aguardando uma cidade maior, eu estou esperando uma casa mais sublime, e quem é o arquiteto dessa casa, quem é o construtor dela é o próprio Deus. Não tem perigo de falhas, não tem perigo de erro, não tem perigo de erosão com o passar do tempo, não tem perigo de trincar, de rachar. Ela é eterna e é feita pelas mãos do próprio Deus, o supremo arquiteto do universo. Veja que por causa dessa perspectiva, dessa esperança, ele passa 100 anos habitando em tendas. Isso, irmãos, é uma mente e uma vida peregrina. Agora, não apenas, irmãos, o aspecto de uma cidade. Observe que agora é introduzido nesse relato o exemplo de Sara. Veja comigo o versículo 11. O texto diz assim: pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Conversando com minha esposa em um momento devocional à noite, a gente mencionou esse aspecto de Sara. Por que é que Deus escolhe Sara e faz com que esse evento de Sara engravidar na sua velhice seja um evento tão extraordinário? Qual o propósito de tudo isso? A pergunta é: Deus não poderia ter pego um outro filho de Abraão que ele teve na sua juventude e tornado ele um herdeiro para uma posteridade da qual viria Cristo? Poderia. Mas poderia ter escolhido, como escolheu Samuel e outros mais. Mas por que especificamente esse filho, e não o filho que Abraão teve com a conserva dele, com a mulher que trabalhava na sua casa, foi o filho da promessa? Lembra da história, né? Sara pensou que não ia ter o filho. Não, então tem um caso com minha serviçal, e esse filho vai ser como o meu e seu, e Deus vai fazer dele o herdeiro da promessa. Mas não era ele. Não era ele, tinha que ser um filho que viesse por meio de Abraão e por meio de Sara. Então imagine Abraão com 75 anos e Sara com mais um pouco, né? E Sara também já avançada em dias. O útero já não produzia mais óvulos para engravidar. As energias do casal também não eram mais as mesmas. Isso é uma impossibilidade aos olhos humanos de uma mulher engravidar nessa fase. Mas o que é que Deus faz? Para tipificar aquele que nasceria também de forma extraordinária, por meio não de uma mulher estéril, mas por meio de uma mulher virgem, Deus faz com que Sara dê à luz a um filho. Isso tem um propósito. Assim como foi extraordinário o evento de Sara engravidar, mesmo sendo avançada em dias, foi extraordinário o fato de Maria engravidar, mesmo sendo virgem. Mas a conexão é a mesma. Para Deus não existem impossibilidades, porque a fé ri de toda impossibilidade que possa existir. Para Deus isso é nada. Isso era apenas uma demonstração do que Deus faria em prol do seu povo. Faz com que a mulher estéril tenha filhos, faz com que a mulher avançada em dias tenha filhos, faz com que a mulher virgem também tenha filhos. Não há impossibilidades nenhuma para Deus. O milagre agora acontece nessa caminhada peregrina. Agora veja o versículo 13, diz assim o texto: todos estes, não apenas Abraão, mas todos os demais que são aqui mencionados, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Você diz assim: Abraão passou por tanto sofrimento, no final da vida ele desfrutou. Não. Semelhante a Moisés. Moisés levou o povo 40 anos no deserto, recebendo reclamação, murmuração, perseguição, conspiração contra a sua liderança. E quando chega no final de sua vida, o que é que Deus diz? Você não vai entrar na terra, você foi desobediente. O que eu vou deixar você fazer é você ver a terra de longe. Moisés sobe um monte e contempla a terra que tanto ele lutou e batalhou para chegar nela. Não experimentou da promessa. Da mesma forma Abraão, ele peregrinou na terra que era dele. Sabe o que é isso? Deus prometeu aquela terra que Abraão estava, era a terra dele. Mas ele andou pela terra 100 anos, como se a terra não fosse dele, como peregrino, como estrangeiro, porque ele almejava uma pátria superior. Não bastasse isso, nós temos agora o aspecto da proclamação, quando o texto vai dizer o seguinte: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Mas agora, versículo 16, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus não se envergonha desse povo. Aqueles que habitavam em Babel tentaram construir um altar, uma cidade que alcançasse os céus.
para que eles fossem célebres em toda a terra, para que o nome deles fosse conhecido em toda a extremidade da terra. Mas Abraão não. Ele não constrói cidade, ele não constrói casa, ele habita em tendas, para que o nome de Deus fosse célebre em toda a terra. E agora o que é que o texto diz? Portanto, Deus não se envergonha deles. Ainda que o mundo se envergonhe de nós, ainda que nós sejamos humilhados nesse mundo por sermos peregrinos e não temos apego a esse mundo, mas Deus não se envergonha de nós. Era esse o estímulo para uma igreja que estava sofrendo perseguição. Não se envergonhem, não temam, não parem, Deus não se envergonha de vocês. Olhem para frente, olhem adiante, há uma cidade superior preparada para vocês. Quando Deus, irmão, chamou Abraão, seus ouvidos passaram a escutar e seus pés começaram a obedecer. Seus olhos enxergaram mais longe, seu coração prostrou-se de forma dedicada ao Senhor. Eu sei que muitos aqui, ou todos nós aqui, temos aspirações futuras. Na verdade, nós passamos a nossa vida inteira lutando e batalhando por algo que nós queremos alcançar. Para os jovens, uma boa faculdade, um bom emprego no futuro. Para aqueles que já estão mais maduros, talvez o sonho da casa própria. Para outros que já têm uma casa própria, talvez sonhem uma segunda, uma terceira ou uma casa muito melhor para deixar como herança para os filhos ou que não, para os netos também. Todos nós temos aspirações, por isso que a gente passa a nossa vida inteira trabalhando, lutando, labutando, porque a gente deseja alcançar essas aspirações. É lícito, irmãos, fazer uma boa faculdade, não há pecado nisso. É lícito nós termos um bom trabalho e ganharmos muito dinheiro com o nosso trabalho, com o suor do rosto. É lícito, não é pecado. É lícito você ter uma conta bancária recheada. Não tem pecado nenhum nisso. De vida, que é melhor ainda. É lícito você ter uma casa de passeio para de vez em quando, período de férias, você ir lá passear, tomar um banho de piscina, vista para o mar. Não tem pecado nisso. É lícito nós fazermos viagens que nós tanto sonhamos pelo mundo afora, conhecer países, resorts e hotéis extraordinários. É lícito, não há nada pecaminoso nisso. Agora o problema é quando os nossos estudos, por exemplo, nos afastam de Deus. Quando aquela faculdade tão sonhada atinge a nossa fé de modo que nós nos afastamos do Senhor. O problema é quando o nosso trabalho se torna um empecilho de tempo para nós servirmos ao Senhor. O problema é quando o nosso dinheiro nos domina ao invés de ser dominado por nós. O problema é quando uma boa casa passa a se tornar a nossa maior segurança do que a casa de Deus. É lícito todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei me dominar por nenhuma delas. É tudo lícito, mas desde que isso não interfira a nossa expectativa pelo céu. Tudo, irmãos, que nos impede, tudo que nos rouba a expectativa pelo céu deve ser abandonado pela nossa vida. Tudo aquilo que rouba as nossas aspirações celestiais deve ser tirado, deve ser afastado de nossa vida. Quando nós não temos uma mente peregrina, quando nós não temos um almejo celestial, isso afeta toda a nossa vida. E afeta, inclusive, a igreja. Quando a nossa mente não é mais voltada para o céu, as atividades eclesiásticas da igreja são voltadas apenas para nós mesmos. Eu dizia isso uma vez a SAF, lá da igreja que eu estive à frente há 3 anos, sempre instigando as irmãs que tinham uma facilidade muito maior, é claro, né? Dentre as sociedades que a IPB tem, eu creio que as mulheres sempre foi a sociedade mais ativa e que sempre teve um alcance maior. A SAF sempre teve esse destaque de alcance maior nas atividades, na perseverança, no alcance, enfim, a SAF sempre foi muito ativa. E eu, vez por outra, numa reunião da SAF, como conselheiro, dizia: irmãs, as atividades que são feitas pela SAF, pela UPH, pela mocidade, são destinadas a quem? Vocês trabalham por quem e para quem? Apenas para vocês mesmas ou vocês querem alcançar outras pessoas? Porque isso é muito visto, irmãos, na igreja. Quando a nossa mente não é uma mente peregrina, as atividades eclesiásticas são voltadas somente para nós. Nós queremos cursos, nós queremos palestras, nós queremos vários meios de nós engordarmos na fé e conhecimento espiritual, mas o mundo fica de lado. As atividades eclesiásticas ficam voltadas apenas para o nosso crescimento espiritual, e o mundo está aí sendo conduzido e seduzido por Satanás.
Além disso, irmãos, uma segunda característica de quando uma mente peregrina não mais domina a igreja é que o investimento na obra missionária se torna um resto. Semana passada o pastor Hamilton falou um pouco desse aspecto, mas isso é uma grande marca de uma igreja. Quando o investimento na obra missionária é o resto do resto do resto, isso mostra que a prioridade da igreja não é mais alcançar o mundo, adorar ao Senhor e alcançar os perdidos, mas é apenas beneficiar a si mesma. Não apenas isso, quando nós não temos uma mente peregrina, o fervor espiritual de nós cristãos se torna inexistente, porque nós acabamos buscando a Deus domingo após domingo apenas para pedir. Essa semana eu tenho que pregar isso, eu tenho que pedir a Deus que me ajude naquele trabalho. Eu tenho que pregar essa semana, pedir a Deus que me abra a porta para o emprego. Eu tenho que pedir a Deus que me dê mais dinheiro porque está faltando na minha casa. Eu tenho que pedir a Deus que me dê saúde porque eu estou doente. Eu tenho que pedir a Deus pela minha filha, pela minha nora, pela minha sogra, pelo meu irmão, pela minha vizinha. A gente acaba vivendo uma vida religiosa apenas de pedir. A gente vai para a igreja só como pedinte, pedir as bênçãos de Deus, rogar as bênçãos de Deus e nada de fazermos a vontade do Senhor. Porque a nossa mente não é mais dirigida e guiada pelo céu, a gente é guiada por esse mundo. Eu quero estar bem nesse mundo, eu quero estar confortável nesse mundo. O céu deixa para outra hora. A gente não diz isso com nossas palavras, mas com nossas ações nós demonstramos isso. Quando a nossa mente não é uma mente peregrina, o nosso relacionamento com Deus se torna apenas uma mera religiosidade. Você quer fazer uma prova disso? Quantas vezes você já se sentou na mesa de sua casa para fazer qualquer projeto, qualquer plano para 10, 15 ou 20 anos no futuro e colocou nesse projeto a seguinte frase: se Jesus não voltar? Já parou para pensar que nós não almejamos mais tanto a vinda de Cristo? A gente planeja um monte de coisa para o futuro. Eu vou ter meu filho, meu neto, eu quero que minha filha se forme para isso, para aquilo outro. Eu quero comprar aquela casa em Boa Viagem. Aí eu vou comprar uma casa de passeio em tal canto. Eu quero investir tanto na bolsa de valores. Eu vou fazer isso, aquilo outro. Mas a gente nunca coloca assim: se Jesus não voltar daqui para lá. Porque simplesmente nós abandonamos essa expectativa. Nós vivemos nesse mundo como se ele nunca fosse acabar. A gente acha que vive aqui nesse mundo para todo sempre, amém. A nossa mente não é mais uma mente peregrina. Nós queremos construir conforto para nós nesse mundo, nós queremos construir para nós casas confortáveis, carros confortáveis, contas que nos forneçam tudo de bom e do melhor. Não há nada pecaminoso nisso, como já falei, mas nós esquecemos que nós estamos aqui apenas de passagem. E por esquecermos disso, nós acabamos fazendo dessas coisas que deveriam ser secundárias, prioridade em nossa vida. Quer ver uma pessoa apegada com esse mundo e com as coisas desse mundo? Deixe que alguém bata no seu carro. Já passei por uma experiência dessa. Assim que eu cheguei em Recife, eu concluo com essa ilustração, me acostumando a andar no trânsito de Recife. Certo dia, numa via muito movimentada, um carro parou, do nada parou num local que não podia estacionar de jeito nenhum. Para me desviar do carro, eu puxei para a direita, uma mulher que vinha também em alta velocidade do outro lado, bateu só no retrovisor do meu carro. O retrovisor do carro fez assim, não quebrou, foi nada, deu uns arranhãozinhos, e o carro dela deu um pequeno arranhão. Eu parei o carro, a mulher desceu do carro estressada, gritando: no meu carro novo que eu acabei de comprar e fiz essa semana uma reforma, não sei o que, não sei o que. Calma. A senhora está bem? Sofreu alguma coisa? Então, graças a Deus, isso aí é de menos. A gente ajeita, amanhã vai na oficina e ajeita isso aí. A gente coloca, irmãos, os nossos bens acima de nossa própria vida e saúde. As pessoas estão mais preocupadas com a perfeição da pintura do carro do que com sua integridade física. Sabe por quê? A nossa mente não é mais uma mente peregrina. Nós achamos que nós estamos nesse mundo para ficar aqui nele eternamente. Quantas vezes a igreja para de crescer porque não tem mais uma mente peregrina? O peregrino, irmãos, não caminha pelo que ele tem, mas pelo que ele espera. Nós não caminhamos por aquilo que nós conquistamos, nós caminhamos confiando nas promessas que Deus fez a nós. É com base nelas e é pelo poder dele que nós caminhamos e avançando dia após dia. Meu desejo sincero, irmãos, é que nós sejamos um povo, uma igreja peregrina, que não caminha apenas por esse mundo, mas que caminha nesse mundo almejando uma pátria superior, uma pátria celestial,
e vivendo como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. Que Deus nos abençoe, queridos, e aplique essa palavra em nosso coração. Queria convidar você a ficar de pé nesse instante. Nós vamos orar. Deus bendito, muito obrigado pela Tua palavra. Tua palavra que nos ensina, que nos exorta, mas que também nos encoraja a sermos peregrinos nesse mundo, almejando não uma tapera construída por nós nessa terra, mas almejando uma cidade celestial, uma mansão com ruas de ouro, uma cidade perfeita que não precisa de iluminação, porque a glória do Senhor há de brilhar sobre ela. Uma cidade celestial, onde não haverá mais briga de vizinhança, onde não haverá mais incômodo de vizinhança, ou de pessoas que nós não temos afetos, porque o Senhor vai reger os povos e as nações. Ó Deus bendito, tira os nossos olhos desse mundo, agiliza os nossos pés, para que nós venhamos a caminhar nesse mundo, desejando ardentemente a Tua vinda. Que nós possamos, ó Deus, sairmos do conforto, que nós possamos sair da nossa situação confortável para fazer a Tua vontade, para pregar a Tua palavra, para almejarmos a Tua vinda. Ó Deus bendito, nos livra da luxúria, nos livra, ó Deus, da sedução desse mundo. Ó Deus, nos ajuda a entendermos que tudo o que nós vivemos aqui nesse mundo é de passagem, nós precisamos do céu, nós só precisamos da Tua presença em nossa vida, porque a Tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te louvam, disse o salmista. Ó Deus, ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo, para que nós sejamos peregrinos, corajosos, com disposição e empolgação de caminharmos rumo à pátria celestial. Em nome de Cristo nós oramos e rogamos que o Senhor nos ajude nesse desafio, nos dando conforto e consolo. Para a glória do Teu santo nome nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.